Introdução. Você pode ter muitos motivos para não ir à igreja. De fato, muitas pessoas pararam de frequentar a igreja durante a recente pandemia. Até um terço dos frequentadores, segundo algumas estimativas. Você pode ser um deles. Mas este livro tem como objetivo ajudá-lo a redescobrir a igreja. Ou, talvez, ajudá-lo a descobrir pela primeira vez por que Deus quer que você tenha como prioridade se reunir e se comprometer com a igreja local. Dito de maneira simples, um cristão sem igreja é um cristão com problemas. Já passamos há muito do tempo em que poderíamos presumir que até mesmo os crentes em Jesus Cristo mais dedicados entendiam por que deveriam se envolver com a igreja. O número de pessoas que se identificam como cristãs é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma reunião semanal. Ainda assim, a maior parte do serviço e da doação em nossas igrejas tende a ser feito por uns poucos. Portanto, não é como se a Covid-19 tivesse de repente convencido os cristãos de que não precisam da igreja. Milhões já haviam tomado essa decisão, antes mesmo de as reuniões envolverem cadastro online, distanciamento social e máscaras. A Covid-19, no entanto, acelerou a vasta tendência de separação entre a fé pessoal e a religião organizada. As paralisações nos pegaram de surpresa em seu início repentino e em sua duração indefinida. E é difícil voltar ao hábito depois que ele foi quebrado por mais de um ano. Esse problema não é exclusivo da igreja. Tente voltar para a academia depois de um bom tempo sem frequentar. Retomar a frequência à igreja já seria difícil se nosso único problema fosse uma doença mortal nos mantendo separados por muito mais tempo do que muitos esperavam. Mas o medo de contrair a Covid-19 pode ser o menor dos motivos que convenceu muitos cristãos a ficarem longe da igreja. Os debates sobre máscaras, vacinas e outras coisas dividiram os membros da igreja presos em suas casas e vidrados nas postagens do Facebook cheias de avisos terríveis e teorias da conspiração. Os cristãos gostavam muito mais uns dos outros antes das mídias sociais. Retirada a experiência unificadora do culto semanal conjunto sob o mesmo teto, os laços de afeto se desfazem. Mas isso não é tudo. A política pode revelar-se ainda mais divisiva. Como os cristãos podem cultuar ao lado de pessoas com prioridades tão diferentes? Claro, os cristãos podem compartilhar as mesmas visões sobre a Trindade, o batismo e até mesmo a escatologia. Mas de que adianta isso, quando nos sentimos mais à vontade com nossos aliados políticos que talvez nem mesmo sejam cristãos? E nem pergunte sobre os pastores. Eles ouviram nossas reclamações. Por que não nos contataram para saber a nosso respeito enquanto estávamos trancados em casa? Como eles gastaram seu tempo durante a pandemia? Os sermões online eram sem graça. Isso quando alguém se preocupava em assistir lutando contra a distração de crianças inquietas. De qualquer forma, os pastores normais não se comparam aos líderes corajosos que encaram os problemas de frente em entrevistas na TV e em artigos. Além disso, com a pandemia ficou mais fácil do que nunca assistir aos sermões online de outros pastores, sem sentir culpa e dar o cano em nossa própria igreja. Sabíamos que ninguém jamais saberia a diferença, já que não veríamos nossos pastores pessoalmente de qualquer maneira. Sim, todos nós temos muitos motivos para não voltar à igreja. Na verdade, muitas igrejas não esperam que voltemos. Eles estão lançando igrejas virtuais e contratando pastores virtuais. Não há necessidade de acordar cedo no domingo. Não há necessidade de se vestir para o culto. Não há necessidade de procurar uma vaga para estacionar. Não há necessidade de aturar os bebês de outras pessoas chorando. Não há necessidade de bater papo com gente cuja posição política você repugna. Não há necessidade de abafar um bocejo durante um longo sermão. Não há necessidade de provar o pão e o vinho. Existe então um futuro para a igreja? A igreja virtual é o futuro? Sim, para a primeira pergunta. Não para a segunda. É por isso que nosso objetivo nesse livro é convencê-lo a redescobrir a igreja. Não fazemos por ingenuidade, como se não pudéssemos imaginar por que alguém teria dificuldades com a igreja local. Na verdade, qualquer pessoa que ama a igreja deve aprender a perdoar e ser tolerante com os cristãos. Deus não nos convida à igreja porque é um lugar confortável para encontrar um pouco de encorajamento espiritual. Não. Ele nos convida para uma família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa, que raramente é o que queremos, mas é exatamente o que precisamos. Tente se lembrar da igreja antes da pandemia. Quando olhava a congregação reunida para cantar, orar e ouvir a palavra de Deus, você pode ter pensado que todos estavam felizes por estarem ali. Talvez ouvissem em silêncio, enquanto o pastor pregava ou dissessem amém, quando concordavam com algo. Às vezes, levantavam as mãos, enquanto o coro conduzia um louvor ou fixavam os olhos em um inário. Quem sabe ofereciam um cumprimento caloroso, uma saudação amigável ou um breve "A paz do Senhor" antes de ir embora. Mas nem tudo é como parece, mesmo em uma igreja cheia de sorrisos. A pandemia esgarçou nossos relacionamentos e trouxe à tona um pouco da dor e do medo por trás dos rostos felizes. Por trás de cada sorriso na igreja, você encontrará uma história. Você encontrará uma família que brigou desde que saiu de casa até a soleira do templo. Você encontrará uma viúva sofrendo por uma perda que todo mundo já esqueceu. Você encontrará uma alma solitária,
debatendo-se com dúvidas sobre a bondade de Deus em meio a uma vida de dor e sofrimento. Você pode encontrar até mesmo um pastor se perguntando como ele pode convocar a igreja a seguir Jesus depois de uma semana em que ele mesmo falhou tanto nisso. A cada semana em sua igreja, você nunca pode saber ao certo como todos se sentem ou o que pensam, apesar das aparências. Você sequer pode ter certeza do porquê todos aparecem. É por isso que você não sabe quem voltará. Uma pessoa pesquisou profundamente as posições doutrinárias de várias igrejas antes de selecionar a melhor opção. Outra só precisava de amigos em uma nova cidade. Uma vem pulando de congregação em congregação e nunca encontrou o lugar certo. Outra não consegue imaginar nenhuma razão para deixar a igreja onde cresceu e viveu cada marco de nascimento, casamento e morte. Só pela aparência, você nunca sabe a história completa, mesmo em sua própria igreja. Então, por que redescobrir a igreja? O que poderia tirar você do conforto de sua casa novamente em um domingo ou do sofá depois do trabalho em uma noite no meio da semana? Porque, entre outras opções, você voltaria para uma determinada congregação. Aliás, por que se preocupar com o cristianismo? O mundo não sentiu falta da igreja durante a pandemia. O que a igreja é, afinal? É um clube de autoajuda para os mental e emocionalmente frágeis? É um grupo de ação política para pessoas de mente semelhante e fechada? É uma organização de serviço comunitário para pessoas que gostam de músicas antigas? Mesmo antes da ameaça de contágio mortal, a igreja parecia cada vez mais estranha, em uma época em que vizinhos raramente se reúnem para coisas como discussões íntimas, aprendizado silencioso e canto entusiasmado, especialmente quando o assunto vem de um livro antigo sobre práticas estranhas como o sacrifício de animais, um livro que os cristãos consideram ter autoridade absoluta. Então, o que acontece exatamente quando você vai à igreja? Não estamos nos referindo apenas a coisas como o sermão, o louvor e o culto, apesar de abordarmos tudo isso e muito mais neste livro. Estamos falando sobre o que acontece além dos sorrisos, além das canções, além da leitura das escrituras. Estamos falando sobre os planos e propósitos divinos. Porque sua igreja é muito mais do que parece ser. É de fato a menina dos olhos de Deus. O corpo pelo qual Jesus Cristo deu seu corpo. É essencial. É por isso que Deus usa o mais íntimo dos relacionamentos humanos, o casamento, para explicar o que está acontecendo em sua igreja. Ensinando a igreja em Éfeso sobre o casamento, o apóstolo Paulo escreve: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Nessa passagem, Paulo nos ajuda a deduzir de um relacionamento que conhecemos, o casamento, o entendimento de algo sobre a igreja que não podemos ver. Os maridos amam suas esposas dando suas vidas. Da mesma forma, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, crucificado por ordem de Roma, ressuscitado dos mortos no terceiro dia, se entregou pela igreja. Por meio de seu sacrifício na cruz, ele perdoou todos os que abandonam seus pecados e confiam nele. Você pode ser santo porque Jesus deu seu corpo. Assim como você alimenta e cuida de seu corpo, Cristo alimenta e cuida de sua igreja. Efésios 5, 29. Pense no profundo mistério de Cristo e a igreja quando a senhora ao seu lado usa perfume demais, quando o rapaz na sua frente bate palmas fora do ritmo, e quando seu amigo do outro lado do corredor se esquece de lhe desejar feliz aniversário. É ainda mais difícil imaginar esse mistério quando você está sozinho em casa, porque até mesmo os membros estranhos do corpo, e especialmente eles, nos lembram que ninguém se aproxima de Deus senão por pura graça. Ninguém pode comprar um lugar nessa mesa. Você só pode ser convidado. Você pode não acreditar, mas sua igreja fica ainda mais interessante. O apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Sim, sua igreja é o próprio corpo de Cristo. Isso vale para o banqueiro que preside sua junta diaconal e o alcoólatra em recuperação que não consegue controlar seu odor corporal. Vale para a jovem que o cumprimenta com um sorriso na porta e para a voluntária do berçário que nunca namorou. Se vocês se arrependeram do pecado e creram nas boas novas da morte e ressurreição de Jesus, todos pertencem a Cristo, e uns aos outros. Paulo diz aos Romanos: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12, 4 e 5. Em Cristo, sua igreja é perfeita, sem mácula ou ruga. Isso é verdade mesmo em uma pandemia e durante turbulências políticas. Na prática, você já sabe ou acabará descobrindo que sua igreja é composta de membros que ainda pecam contra Deus e uns contra os outros, mesmo sendo santificados pelo Espírito. Eles pisam no seu pé, se esquecem de aparecer para cuidar das crianças, dizem coisas ofensivas, demonstram parcialidade pecaminosa. E a lista continua.
No entanto, à medida que o ajudamos a redescobrir a igreja neste livro, você precisará se lembrar do que não consegue ver. Você volta à igreja porque pertence a Deus, porque Cristo deu seu corpo. E por que deu seu corpo? Cristo fez um corpo de crentes de cada tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Nesse corpo, ninguém é mais importante do que ninguém, porque todos fazem parte dele somente pela graça e somente por meio da fé. Não há parcialidade pelos ricos, nem preferência pelos importantes. Tiago 2, 1 a 7. Porque devemos tudo a Cristo, partilhamos tudo uns com os outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Vocês pertencem a Deus e uns aos outros. Um corpo, muitos membros, incluindo você. Você tem muitos motivos para não redescobrir a igreja, mas tem um motivo para fazê-lo. Porque por meio dessas pessoas, das quais você não gosta muito, Deus quer mostrar seu amor por você. E é o único tipo de amor que pode tirar nosso foco de nós mesmos para uma comunhão que transcende as forças que estão destruindo nosso mundo doente. É a única maneira essencial de encontrarmos a cura juntos. Além de tudo isso, sua igreja é onde Cristo diz que está presente de uma maneira única. Ousaríamos até mesmo dizer que sua igreja e a nossa é onde o céu desce à terra, onde nossas orações começam a ser respondidas. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.